Olá, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a tua sexta-feira grandiosamente. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra de fé que está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, que diz assim a respeito de jejum. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Auava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Graças a Deus. Olha só, eu quero compartilhar com todos vocês hoje aqui a respeito do jejum. Qual é a importância do jejum em nossas vidas, tá bom? Eu vou falar também mais à frente a respeito da tentação que o Senhor Jesus ele passou. E isso também serve de exemplo para nós, que enquanto ele jejuava, o diabo estava tentando a ele. E ele venceu o diabo, e uma das armas poderosas que ficou como exemplo para nós é o jejum. E outras passagens bíblicas também que eu vou compartilhar com vocês. Então fica no nosso vídeo aqui até o final para você ser fortalecido para o dia de hoje, tá bom? Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você inscreva-se e ative as notificações para você não perder os nossos vídeos. Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder assim alcançar mais pessoas, tá certo? Então o que a gente percebe aqui nessa mensagem? Um dos motivos que a gente deve jejuar, que a gente entende aqui na palavra de Deus e toma como exemplo, é o que está escrito aqui, ó. Apregoei ali um jejum junto ao rio Auava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Ou seja, quando a gente se humilha perante Deus, a gente abrindo um jejum, a gente se abstendo de um alimento, né? A gente mostra para Deus que verdadeiramente a nossa confiança está nele. A gente não quer resolver as nossas coisas na força do nosso braço. A gente quer que ele vá à nossa frente e nos direcione, que ele vá à nossa frente e nos dê a vitória para o nome dele ser glorificado. Ainda que a gente venha passar por muitas dificuldades, ainda que às vezes venha querer passar na nossa mente, sabe, o desejo de desistir, o desejo de parar no tempo, praticamente deixar, tipo assim, como diz aquela canção, deixa a vida me levar, vida leva eu. Enfim, não é assim. Deus ele quer que a gente simplesmente confie nele. E se ele está vendo ali o nosso esforço, o nosso sacrifício, que a gente está querendo se apegar nele de uma forma que a gente tenha uma sensibilidade maior para ouvir a voz dele, e um dos motivos é o jejum, é a gente sacrificar nossa carne, para a gente ter uma sensibilidade maior do nosso espírito, porque nós somos um espírito no nosso corpo. A gente tem que ter esse entendimento, né? Tem uma passagem bíblica que também fala que a gente deve ser inclinado para as coisas do Espírito, que é se referindo ao Espírito Santo e não às coisas da carne. Então, muitas das vezes a gente está muito inclinado, sabe, para a televisão, para as redes sociais. A gente está muito inclinado às vezes para alimentação, para academia, sabe, para as coisas do mundo. Não que isso seja errado. A gente deve ter uma vida equilibrada, tem que ter um passeio, né, com a sua família, você tem que trabalhar, você tem que fazer a tua vida uma vida organizada. Mas quando se trata de vida espiritual, ela é muito mais importante do que tudo. Então a gente percebe aqui que é necessário sim humilharmos o nosso espírito. E Deus ele vê que a gente está se humilhando perante ele. E também está escrito na palavra dele que aqueles que se humilham a ele, ele nos exaltará. E isso é lógico, para a honra e para a glória dele. Mas aquele que se ensoberbece, aquele que é carnal, aquele que não se inclina para as coisas do Espírito, esse Deus abate, também está escrito. Ou seja, o que vale mais a pena? A gente se humilhar para Deus,
ele vendo a gente em oculto, se humilhando perante ele, para no momento certo ele nos exaltar para a honra e glória dele, ou a gente se achar que é alguma coisa, sendo uma pessoa orgulhosa, soberba, se achando melhor do que os outros, e no fim ele pega e nos abate, é o que está escrito na Bíblia. Não, né? Então vamos fazer o que tem de ser feito. Versículo 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ou seja, Deus ele vê o nosso esforço e nos responde. Uma das armas poderosas do jejum também está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. A respeito de essa passagem bíblica fala a respeito de um jovem que ele era possesso por um espírito demoníaco. Está escrito aqui, versículo 15, que ele é um jovem lunático, louco, que muitas das vezes ele cai no fogo e ele se joga na água. E é claro que isso é um espírito imundo, demoníaco dentro da vida daquele jovem naquela época. E os discípulos de Jesus tentaram expulsá-lo e eles perguntaram para o Senhor Jesus: por que aquele demônio ele não foi embora, sendo que a gente se esforçou em expulsá-lo? No versículo 21, Jesus está dizendo que tem certa casta de demônio, significando que aquela não saiu, porque eles precisavam estar em jejum, em oração. Ou seja, eles precisavam da fé deles estarem maiores naquele momento. Por isso que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Ou seja, o jejum nos ajuda a ter uma fé maior. Jesus disse isso para os discípulos naquele dia, que a fé deles estava pequena, por isso que eles não expulsaram o demônio. E eles não estavam em consagração maior, que é o que? A oração e o jejum. Eles tinham que estar em espírito. Talvez ali surgiu um momento oportuno que eles não imaginavam, que no caminho deles iriam surgir uma pessoa endemoniada, que eles precisariam expulsar o demônio daquela pessoa. Talvez ali eles estavam distraídos, estavam com brincadeiras, enfim. Eu não sei o que se passava lá. Só sei que aparenta ser que talvez eles não estavam muito no espírito. Talvez eles estavam distraídos. Então nós temos que fazer do mesmo jeito que Jesus está falando. Temos que andar em espírito. Não que você vá jejuar todos os dias da sua vida, mas sim, você deve se esforçar em pelo menos umas 2 vezes no mínimo na semana para você jejuar, você orar, você meditar na palavra de Deus diariamente. Isso te fortalece. Por mais que você tenha muitos problemas, muitas lutas, isso te fortalece. Amém? Para a gente finalizar aqui também no livro de Mateus, no capítulo 4, diz assim a respeito da tentação de Jesus, que o Senhor Jesus, versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse ao Senhor Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Significando que por mais que Satanás estava tentando ali o Senhor Jesus, com a própria palavra de Deus, deturpando, trazendo ali uma heresia, o próprio Senhor Jesus, por estar no Espírito, ele combateu Satanás com a própria palavra de Deus, que também está escrito, E por isso, então, ele não caiu nessa tentação. Porque Jesus ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães, sim, pelo poder dele. Porque ele é poderoso. Não é que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3 em 1. Eles têm esse poder. Mas, enfim, de uma forma de humildade, de se mostrar que ele é obediente a Deus, ele não cedeu à tentação do diabo. Então isso fica como mais um exemplo para cada um de nós, que a gente pode vencer também as tentações quando a gente não somente ora, quando a gente não somente lê a Bíblia e procura guardar na nossa mente, mas também quando a gente jejua. Isso é como se fosse uma força maior
para nós. Vamos supor, por exemplo, que a tua alimentação hoje foi somente um pão e uma água, né? Mas você percebe que você ficou um pouquinho com energia, né, dentro do teu corpo. Mas quando você come, por exemplo, uma alimentação maior, um arroz, um feijão, né, um bife de contra, uma salada ali, você percebeu que você se tornou uma pessoa com mais energia para aquele dia, para suportar ali a tua correria? Então praticamente é isso, que a gente venha fazer o mesmo para a nossa vida espiritual, tá bom? Você deve orar sim, ler a Bíblia sim e vigiar sim, mas nunca jamais esqueça que uma das armas mais poderosas é o jejum. A gente se abster da nossa carne para a gente poder ter o nosso espírito de acordo com o Espírito de Deus, tá bom? Com a mente de Deus em nós. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam guardar essa mensagem no teu coração e vivê-la. Por mais que você sabe que é dificultoso, você sabe que se você se esforçar, o importante é que vai valer a pena. Como Jesus também um dia ele disse que o caminho que nos conduz à salvação é o caminho estreito. Então nunca se esqueça disso. É um caminho difícil, doloroso, mas o importante é que vai valer a pena enquanto nós estamos neste mundo e principalmente para a eternidade. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.